Olá, olá, boa tarde, boa tarde. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Eu estou só 52 minutos fora do meu horário. Era 12h07, estamos entrando ao vivo nesse sábado, num horário super inusitado, que eu queria, porque queria testar. E aí... Como é que vocês estão? Vou dar um tempinho pro pessoal entrar. Tava na escola, hoje a gente teve um monte de evento, de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu falei, vamos dar uma atrasada. Mas vocês estão aí, né, gente? Quem tá aí? Deixa eu ver. Cadê minhas alunas? A gente tá num horário diferente hoje, pra ninguém ficar implicado no sábado à noite. Aproveita e me ajuda, pega esse aviãozinho aqui do lado direito da tua tela e envia para as pessoas que ainda não estão aqui. Cadê o povo? Aniversariante. Ontem foi um dia muito especial. Cadê minhas alunas MBC? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Cadê o pessoal? Então, vamos lá. É importante, gente, a gente fixar algumas coisas aqui. E muita coisa não dá pra gente desenvolver em stories. E o tema da live de hoje, eu vou até fixar aqui. Rapidinho. MBC é um em peso aí, né, gente? Vocês não descansam. Eu amo isso em vocês. Vocês são indescansáveis. Estão aqui firmes e fortes, seja qual for o conteúdo. Isso é admirável. Isso é admirável. Coloquei aqui conteúdo, tá? O título da nossa live, o tema da nossa live. Hoje a gente vai falar da leitura de múltiplos livros, né? E aí é importante, eu fiz algumas anotações aqui, gente, para passar para vocês uma rotina, porque assim, a gente fala, quando o assunto é leitura de livro, fala, mas na hora de colocar isso em ação, na hora de transformar isso em um plano de ação, é preciso a gente ter em mente o que fazer, né? Na prática ali, quando a gente pega os livros, quando a gente pega a criança para ler, quando a gente pega, né, tira aquele tempo, separa aquele tempo, aquela rotina, o que fazer com ela, né, na prática. E na prática muitas mães se embananam, sabem toda a teoria, sabem tudo que é preciso fazer, mas na prática o negócio não anda, elas não colocam o negócio para andar. Cadê as alunas? Então hoje eu vou deixar o chat por conta de vocês, tá? As meninas da MBC Poesia, as futuras MBC Mitologia, cadê as que serão MBC daqui a poucos dias, né? Segunda-feira a gente começa a nossa jornada clássica, vocês já se inscreveram? Quem tá aqui que ainda não se inscreveu na jornada clássica, que começa segunda, gente, faltam 2 dias, digita aí nos comentários jornada, que você vai receber o link para se inscrever por direct. Você não pode perder, semana que vem a gente tem muita coisa acontecendo para dia 17 nós abrirmos o carrinho da MBC Mitologia, tá bom? Então, digitem jornada e entrem, se inscrevam, vocês não vão pagar e vão aprender muita coisa legal. MBC Mitologia vai ser meu presente de aniversário, é assim que é. Futura MBC Poesia, MBC Mitologia, cadê? Cadê o povo que é Futura MBC 5, MBC Mitologia? Pronto, digitem jornada aí pra vocês se inscreverem. Segunda-feira começa, tá? Jornada clássica. A gente vai ter live terça, vai ter live quinta e vai ter live domingo semana que vem. Sendo que a live de domingo é inédita, assim, pra todo mundo aqui que está aqui, que mesmo que já saiba esse conteúdo, vocês não sabem o que vai ser falado aqui, vocês não conhecem esse conteúdo. Vocês que já são MBC não conhecem esse conteúdo, então tem muita coisa muito nova, mesmo para quem já é minha aluna, chegando para vocês. Então, se fosse vocês, eu estaria inscrita na jornada sim, tá?
Futuro MBC Poesia, MBC Mitologia. Tô com poesia na cabeça. Vamos lá? Então, hoje a gente vai falar das leitura de múltiplos livros ao mesmo tempo. Vocês perceberam que não é de 2 livros ao mesmo tempo? Múltiplos livros ao mesmo tempo. Aí você pode dizer assim, a professora tá doida. Peraí, gente, deixa eu ajeitar aqui. Essa iluminação ficou ruim. A professora ficou doida? Múltiplos livros, plural, ao mesmo tempo? Como assim? Eu não tô dando conta de ler um, eu vou ler múltiplos? Vai, gente, essa é a rotina normal, tá? Uma coisa que vocês precisam começar a pensar. O normal é a gente ter uma vida de estudos que tem múltiplos focos, mesmo que você esteja estudando um único assunto. Então, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar aqui acerca de estudar, né? Que é uma coisa que vocês não aprenderam na escola. Mesmo que o seu interesse, ainda que o seu interesse seja focalizado em um único tópico, em um único assunto, em um único ponto, a sua rotina de segunda a segunda, ela tem que contemplar pluralidade de estudo dentro desse mesmo assunto. Vou te dar um exemplo. Meu foco agora é estudar o sistema respiratório. Sou aluna de medicina, sou acadêmica de medicina, e agora eu estou estudando o sistema respiratório. Todas as suas funções, todas as implicações. Bom, você vai separar mais de um artigo, mais de um livro para estudar esse mesmo assunto. Porque, gente, todos os assuntos não se esgotam em um autor, em um livro. Primeira coisa que a gente precisa desmistificar. É por isso que quando, às vezes, dentro da caixinha, quando vocês me pedem, né? Me indica um livro para estudar a Era Vitoriana. Eu falo, gente, mais de 30. Um para começar, né? Você quer um para começar? Te dou um para começar. Mas se você quer realmente estudar o que você quer estudar, você precisa entender que esse assunto não está em um único livro. Ele não se esgota com o que o único autor escreveu sobre aquilo. Isso é impossível em qualquer que seja a área de conhecimento. Então, sobre literatura não é diferente. Para você entender alguma coisa de literatura, para você entender um autor, para você entender um período histórico, para você entender uma escola literária, você vai beber de no mínimo 4, 5 fontes diferentes de autores que estudaram isso que você quer estudar, para que você consiga ter o panorama. Então, a primeira coisa que você precisa mudar na sua cabeça é o seu conceito de estudar. Uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Ler é pontual. Estudar é mergulhar. Então ninguém estuda, tá? A gente banalizou a palavra estudar. Ninguém estuda lendo um único livro. Não, você leu um livro. Estudar pressupõe espalhamento de livros sobre a mesa e pressupõe lista de autores e lista de obras sobre esse assunto. Então, assim, ninguém me diz assim, não, eu tô estudando. Eu falo, quais são os autores que você pegou? Não, eu tô lendo esse livro aqui. Não, você não tá estudando. Você tá lendo. Você tá conhecendo. Vamos começar a corrigir a linguagem, né? Então, a gente só pode dizer que tá estudando quando a gente parte de um pressuposto múltiplo. Quando a gente tem envolvido no processo pesquisa. Não existe estudo sem pesquisa. Eu tô lendo um autor, certo? Aí eu tô lendo porque eu quero conhecer o assunto do qual ele fala, eu quero conhecer o assunto no qual ele é especialista há mais de 30 anos. Eu, como leiga, vou começar, ele é minha porta de início, minha porta para entrar nesse assunto. Pronto. Esse autor leu outros autores. Esses outros autores que ele leu, você precisa ler. Esse é o erro que você comete quando você estuda. Você se satisfaz com a fala e a verdade de um único autor. Você não consegue ter pluralidade, ter cenário completo. E o pior,
que é um fenômeno que as redes sociais estão gerando. A pessoa nunca estudou nada, leu um livro que um autor escreveu sobre um assunto e ela faz um Instagram só para falar daquilo. Ela não é especialista em nada, ela não leu 6 livros sobre o assunto, mas ela tem certeza de que o que ela sabe é tudo. Então ela abre o Instagram e ela começa a falar abobrinha, baseando-se no único autor que muitas vezes foi refutado por outro. Isso é muito comum aqui no Instagram, né? Os especialistas de coisa nenhuma. Então, primeira coisa é estabelecer esse paradigma na tua cabeça, na cabeça do teu filho. Você precisa estabelecer na sua para você poder estabelecer também na do seu filho, tá? Estudar pressupõe multiplicidade de fontes, de autores, de obras, para que de fato isso justifique a atividade. Leitura avulsa é diferente de estudo. Isso ficou claro para vocês? Alguma pergunta até aí? Vocês têm alguma pergunta? Ah, tô estudando Machado de Assis. É? Você tá estudando que autores? Biografias? Você foi ao acervo? Pegou os jornais da época? Que é esse estudo? Não, eu tava lendo um livro que um cara lá de Oxford lançou sobre ele. Falei, você não tá estudando, você tá lendo. Entendeu? Aí você pode me perguntar, Idinara Paz, como entra a MBC nesse contexto? A MBC é a porta. A MBC é a porta. Eu te dei, Idinara, não sei se você é MBC, se você não é, mas se você não é, o que tem lá na MBC? Eu te dei 12 períodos históricos diferentes. Você pode dizer, não, a gente está estudando basicamente a Era Vitoriana. Não. A Era Vitoriana, de 2 anos em 2 anos, a gente tinha mudança. De um ano para o outro tinha mudança. Existe uma Era Vitoriana partida. Alguns historiadores dividem a Era Vitoriana em 4 pedaços. Entendeu? Gente, 20 anos é um tempo para causar muita mudança social e do pensamento e dos costumes. Então, o início da Era Vitoriana é diferente do fim. Um autor que viveu no começo viveu uma coisa, o autor que estava no fim viveu outra. Um autor que começou a Era Vitoriana com um costume, você vai encontrar um costume diferente no outro. Mas, Lorena, é o mesmo século. É, mas a cultura muda, a cultura é viva. Entendeu? Então, quando você estuda um livro, quando você estuda um autor, a vida de um autor, um movimento literário do qual ele faz parte, você está estudando, sobretudo, a história do mundo. Então, você precisa de fontes historiográficas, ler biografias, ler jornais da época, ter acesso a publicações da época, ou em arquivo digital, ou em loco, visitando museu. Você precisa ter uma pluralidade de contato com fontes que te deem segurança. Então, assim, vou te dar um exemplo bem prático do que eu tô falando aqui para você entender. Quando a gente começa a MBC, o primeiro livro é Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. E eu começo por ele porque ele é o livro mais polêmico, né? E o Alice no País das Maravilhas, ele é alvo de polêmica desde que ele foi lançado. Mas não é só o livro que é polêmico, o autor também se tornou polêmico, porque depois da morte dele, muita gente começou a perceber traços de comportamento, hábitos, e isso começou a levantar uma série de teorias da conspiração que se provaram corretas ou não ao longo dos anos. Nos núcleos de faculdades estrangeiras, a gente teve muita gente se interessando não só pela obra, mas pelo autor, pelos segredos do autor, pelas ligações externas do autor, pela influência do autor na universidade, pela influência do autor nos círculos literários. Então, as linhas de pesquisa das universidades, as linhas de pesquisa, né, dos centros acadêmicos, elas geram interesse, curiosidade em quem está ali, e isso vira livro, isso vira artigo, isso vira biografia, isso vira muita coisa. Então, eu não posso dizer que eu conheço uma obra e conheço um autor se eu não tiver acesso a isso. O que é a MBC? A MBC é essa porta que abre-se para você, para que você consiga ver as prateleiras das obras, dos autores, do tempo, e você pode escolher por onde você começa,
por qual autor, qual te interessa mais, qual te interessa prioritariamente, você mergulha. E digo mais, você não mergulha no autor, você mergulha na literatura dele. Ele vem de brinde. Porque o ponto de flexão é sempre a obra. É muito, muito complicado você se interessar por um autor, você vê uma pessoa conseguir se interessar por um autor e depois ir ver a obra. Geralmente é o oposto. Eu me interesso pela obra e depois eu fico curiosa sobre o autor. Isso é o caminho mais natural, mais comum. Então, a leitura, gente, é diferente do estudo. Então, vamos falar de criança. A sua criança estuda? Posso dizer que a sua criança estuda? Ou ela só lê? A pergunta da Sara. Professor, é certo ler um livro de um autor e junto ler, por exemplo, uma biografia ou um livro sobre o autor? É. É uma opção? É. Priscila Azevedo aí na área. Então, a gente tem um autor, a gente tem a obra, a gente vai lendo a biografia, a gente vai lendo os jornais, a gente vai lendo a historiografia e a obra. Mas e a criança? A criança também é assim? A criança também trilha esse caminho especificamente? Ou a criança tem de ter uma outra rotina diferente da sua? E aí eu quero dividir. Você é você, seu filho é o filho. Ele não é você e você não é ele. Parece óbvio, né? Mas não é. Muita mãe não consegue fazer essa separação, mesmo com a criança já grande. O ritmo de leitura do seu filho pode e deve ser diferente do seu. Isso é o aconselhado. O ritmo de leitura da criança ser diferente dos pais. E na verdade, assim, hoje, por uma questão de deficiência na educação de muitas mães, de muitos pais, o que acontece é que o ritmo de leitura do pai se torna o ritmo de leitura do filho por necessidade ou por lacuna. O pai e a mãe têm lacuna, aproveita-se do embalo que o filho, né, tá estudando e começa a montar uma vida de estudo paralela à do filho. Qual é o erro comum que isso tem gerado? É que a mãe, às vezes, se limita. Fica só no que o filho está estudando. Presta atenção. Se você tem 40 anos, você está educando uma criança de 6 anos, certo? E você para no estudo do que uma criança de 6 anos está estudando, amor, você tem 40 anos. Não pode parar no que uma criança de 6 está estudando. Olha a discrepância aí. Então, o que eu quero dizer é, a sua rotina de estudo, quando eu digo que ela é diferente da do seu filho, é porque a sua é mais pesada do que a do seu filho. Isso é o normal. O normal é que quanto mais velha uma pessoa seja, mais pesada a rotina de estudo dela se torne. Então, uma criança de 4 anos que está entrando nesse mundo formal de leitura, de livros, é diferente de uma criança de 10. O volume para uma criança de 10 tende a ser maior do que o volume para uma criança de 4. Não estou falando de qualidade, estou falando de volume. Então, para uma criança de 4 anos, ela ler 2 livros é difícil, a não ser que ela faça homeschooling, que a mãe tenha bastante tempo, né? E que tenha dinheiro, porque você tem que comprar livro. Né? Isso é gasto. Se você é essa pessoa, se a sua família está nessa condição de ter vários livros, de todo mês ter uma receita ali no cartão para livro, ótimo, você está no melhor dos mundos. E aí o que acontece? Precisa organizar. Então a criança vai fazer a leitura de 2 livros, um durante o dia e um antes de dormir. Eu sempre divido até 6 anos assim. No máximo 2 leituras. Eu tô falando de literatura, eu não tô colocando aí outras leituras, tá, gente? Eu vou separar leitura de livro, de literatura, de leitura da escola, leitura de trabalho da escola, história, geografia, matemática, tá? A história, geografia, matemática, português da escola é para ser estudada nas horas que você separa para a criança fazer o dever de casa. Então, se a tua criança já tem uma aula sobre isso aqui, depois vocês vão lá recuperar o que eu falo sobre dever de casa, sobre cronograma de estudo. Então, a criança estuda de manhã. Ela sai, sei lá, 10 para as 7 e volta 12h30. Almoça, descansa um pouquinho, se tiver até 6 anos, dorme depois do almoço, se não, não dorme, dá aquela descansada.
E aí ela volta e vai estudar 2 horas da tarde. Dependendo, né, da rotina da escola, se a escola tem muito ou pouco dever de casa, ela vai ali até que horas? Até mais 5? No caso da minha escola, vai até mais, né? O dever de casa é extenso. Então, a criança para no fim da noite, no começo da noite, ali, perto do jantar, 6h30, 7 horas. Ela banha, janta e ela vai pra cama cedo. Vamos contar aqui que vocês, não vou contar pra ninguém, tá? Vou pensar aqui que os filhos de vocês estão dormindo 8 horas da noite, como deve ser. Então, os filhos de vocês 8 horas da noite dormem. Antes de dormir, você tem aquele momento de leitura de meia hora. Então, teoricamente, 7h30 botou pijama, tá todo mundo na cama. 8 horas dormindo. Mas essa meia hora entre 7h30 e 8, a gente tem a leitura fixa. Então, perceba, a criança tem uma leitura fixa por dia. Isso é o mínimo, é o normal, é o simples. Não tem nada demais. Isso é o simples. Então, eu colocaria essa leitura sempre nesse horário de 7h30 para 8, que é quando não é possível que a mãe não esteja, o pai não esteja, algum adulto vai estar para fazer essa leitura com a criança, né? É um momento de relaxamento, porque ele vai aquietar o corpo na cama, já de pijama, com conforto, né? Meia luz. E o quarto, já se tem ar-condicionado geladinho, ele vai fazer a leitura e aquilo já vai causar um pouco de sono, porque a criança vem de uma rotina pesada. E aí eu queria fazer um parêntese aqui pra você como mãe, tá? Você já parou pra ver que a criança se aquieta na mesma proporção em que a respiração dela vai ficando lenta? Uma coisa sobre sono que eu não vi muito ser trabalhada nos cursos de sono que eu fiz é a relação direta entre a agitação cerebral e a respiração. Muito do que se tem estudado na neurociência aponta uma alteração no padrão de respiração das crianças, né? E isso é causado por telas, TV, videogame e celular. Quanto mais e mais tempo uma criança usa tela, mais rápida e mais ofegante ela fica. A respiração dela é alterada. O padrão de batimento cardíaco e de frequência respiratória de criança diante da tela é diferente de criança em repouso. Então, se a criança está em repouso 7h30 da noite para fazer a leitura, a tendência é que ela consiga se concentrar melhor nessa leitura, porque o corpo está respirando, enviando oxigênio para as células, e isso diminui a agitação e aceleração cerebral. Então a criança vai conseguir se concentrar melhor em repouso para fazer essa leitura. Então eu sou advogada ferrenha dessa LVA antes de dormir. Eu acho que isso até 10 anos tem que ser levado, tá? Eu realmente adoto esse posicionamento pedagógico por conta dessa fisiologia, do fim do dia, até do pico de hormônio de excitação. Então, assim, o corpo pede repouso. A criança, se tiver um ambiente propício, sem TV ligada, né, sem aquela agitação do pai vendo futebol, ela vai conseguir se concentrar para fazer a leitura, porque as nossas crianças não são treinadas para se concentrar. Já falei sobre isso essa semana. Então, a concentração ela é treinada, e uma das formas de treinar é ambiente e frequência respiratória. A frequência respiratória está diretamente ligada à agitação cerebral, que está diretamente ligada à incapacidade de concentrar-se. Deu para entender? Perguntas? Então, essa LVA do fim do dia aí de meia hora, ela vai ser feita já de pijaminha na cama, tranquilamente. Em alguns momentos você vai ver que a criança dorme antes da leitura terminar. Não é porque ela não tá gostando do livro, é porque aquilo a fez relaxar. Eu tenho um post aqui sobre por que ler dá sono, e um dos aspectos é o relaxamento, posição na qual você tá. Tudo isso influencia. Ah, Lorena, mas aí é ruim porque ela dorme. Não, gente, é bom. A leitura ali virou um instrumento de promoção do relaxamento do teu filho. Isso é bom. Ok? Então, até aí deu para acompanhar? Então, essa primeira leitura aí, ela é fixa, não se negocia. Chova canivete. Ah, Lorena, mas não fura? Fura, pode furar. Foi pro aniversário, ficou até 10 horas da noite. A gente não fura o sono deles? Ontem foi meu aniversário. Alice dorme 7h30, 8 horas. Ontem ela dormiu às 10. Por quê? Porque a gente foi jantar fora, depois foi dar uma voltinha. Então ela chegou em casa, era quase 10 horas da noite. Furou.
Mas ela tem rotina de sono? Tem. Então isso tá ótimo, já tá estabelecido. No outro dia você retoma. Furou hoje, retoma amanhã. É isso, volta pra rotina. Então essa rotina de uma leitura por dia ali naquele fim do dia é fixa. Lorena, tá? E as outras? Aí vai depender da rotina do teu filho. Se o teu filho estuda pela manhã, a minha sugestão é que você faça essa leitura após o almoço. Porque também é um outro pico de relaxamento possível. Então a criança almoçou, ela vai fazer digestão, toda a circulação sanguínea dela derruba ela vai fazer a leitura. Mas Lorena, meu filho dorme. Bom, se é uma criança pequena, você pode aproveitar. Terminou o almoço, tomou banho, fez a refeição. Filho, vamos pra cá pro quarto. Ele dorme 1 hora, 2, a Alice dorme 3 horas, né? 2h30 depois do almoço. Mas isso vai diminuindo. Quanto mais a criança cresce, menos horas ela precisa dormir. Isso é fisiológico e ela se regula, né? Então, por exemplo, hoje o sono da Alice é certinho. Tanto da noite quanto da tarde. Ela tem só 2 sonos. Eu vou levar ela assim até 6 anos, com 2 sonos. Então, esse da tarde é um sono de 2 a 2h30. Certa. Inclusive, é a hora que eu malho. Eu consegui restabelecer a minha rotina de academia. Porque eu consegui ordenar o sono dela. Então, enquanto ela dorme, eu tô na academia. Quando eu chego da academia, dá tempo de eu tomar banho, dá tempo de eu me arrumar. Quando eu tô terminando de me arrumar, reloginho, acorda, eu dou o lanche e a gente vai pra escola. Então, a minha rotina está organizada, a rotina dela está organizada e ela tem a fisiologia dela funcionando, o sono, que é reparador. Esse sono da tarde, gente, cientificamente é comprovado que ele é um sono que estimula e promove o aumento da inteligência. Então, a criança dorme, certo? Mas antes de dormir, não tem ali 15, 20 minutinhos, não? Pronto, insira a segunda leitura ali depois do almoço. Então, em que momentos a gente tem leitura? No momento do almoço, muitas vezes a mãe almoça em casa, para na hora do almoço, então é possível fazer sim, porque o próprio adulto para. E no fim do dia, o pai e a mãe chegam em casa, não tem desculpa de dizer eu não tenho tempo porque eu não estou em casa. Não, você está em casa. Os 2 principais momentos de inserção da leitura, eu estou te dando em 2 momentos que teoricamente você tem condição de estar em casa. Eu não estou falando aqui, gente, de todo mundo, tô falando da média. A média almoça, tem momento de almoço e volta, ou à noite, chega em casa, certo? Após os 7, não há necessidade desse sono da tarde, mas se isso for um hábito estabelecido, a tendência é que vá diminuindo, Idinara. Então, quanto menor a criança, mais horas de sono. Quanto maior a criança, menos horas de sono fisiologicamente, tá? Então, por exemplo, quando você pega a tabela de sono, você vê que o bebê passa metade do dia mais dormindo. E isso vai diminuindo conforme ele cresce, não é? Então, é a mesma coisa. Então, a criança de 6, ela ainda vai ter ali 1h30, 2 de sono no máximo. No máximo, se dormir bem. Mas mesmo que seja só 1 hora, 45 minutos, já está ótimo. Já está ótimo, já resetou legal o cérebro. Então, se você quer seguir com esse hábito, né, de tirar um cochilo depois do almoço, reduza o sono dos maiores. Vá treinando. Ah, Lorena, mas eu não consigo. Consegue. Como que eu vou fazer? Porque, assim, ele dorme e não acorda. Não acorda? Você entra no quarto, vai abrindo a janela, vai fazendo zoada, vai fazendo barulho, né? Vai aqui mexendo no quarto dele, ele acorda. Porque muitas vezes, se a criança não tiver com deficiência de vitamina, com carência de alguma substância no corpo, se ela estiver saudável, com as taxas dela bem, ela não vai dormir mais do que isso. O corpo vai acordar. Entendeu? A criança que está saudável, o corpo acorda. A gente não pode, gente, também artificializar tudo. É isso que, por exemplo, eu sou muito cética em relação a quem vende curso de sono aqui. Que às vezes a pessoa vende parecendo que você está falando de um robô. Não é um robô, você está falando de um ser humano que tem uma fisiologia. A fisiologia existe, ela é média, mas existem as quebras. Então, você assiste a um curso de sono e o cara te fala que o bebê tem que dormir X horas. O seu dorme X menos 2. Existem outras implicações para isso. Existem outras questões envolvidas de ordem, né, física, anatômica, fisiológica. Então, se ele tira o cochilo de 2 horas ou de 1,
o que vai determinar isso é o corpo dele, é o relógio dele. Mas que a soneca existe, existe. Entendeu? E aqui eu não quero me alongar muito em sono, porque sono é um tema polêmico, sono vira seita, tá? Tem a seita do sono, tá? Então, eu tô falando pra vocês como professora, como especialista na educação em geral, o que eu percebo, essa soneca pós-almoço, depois dos 7, ela ou sai ou ela se reduz ali a menos da metade do que era. Porque o próprio corpo da criança vai regulá-la dessa forma. Quando ela chega à adolescência, ela não tem mais essa soneca. O ideal é que ela durma às 10 horas seguidas, à noite. Então, o adolescente, ele tem de dormir cedo igual a criança. Essa é uma das maiores mentiras e falácias que eu vejo as mães caindo. Ah, não, porque agora adolescente dorme menos, dorme igual adulto. Mentira. A ciência já provou que a adolescência é um período de extrema privação de sono. Os adolescentes, um dos fatores que inclusive tem alterado, tá, a fisiologia e a aprendizagem nos adolescentes é a privação de sono por conta de tela. O adolescente fica ali até 12 horas, às vezes até 9, meia, 10 horas da noite com o celular. O pai terminou de fazer o dever de casa, o pai libera o celular. E não estipula muito, não. Então, não, mas agora ele vai relaxar com o celular. Não vai relaxar. A luz do celular vai bloquear o sono dele. Então, esse sono que era pra vir em meia hora, ele não vem em 2. E aí, esse menino fica ali, sem ele perceber, dando descarga de dopamina no corpo dele por 2 horas. E quando o pai vem e toma o celular, quer que o menino durma. Não vai dormir. Porque você impôs a ele um mecanismo de fisiologia do cérebro que ele não vai conseguir dormir. Não é que ele não queira, ele até pode querer. Então, a adolescência, gente, é um período de 10 horas de sono. Se ele estuda às 7h30 da manhã, faz teu cálculo. Quanto tempo você leva para se deslocar até a escola, para o menino acordar, tomar banho, tomar café para ir para a escola? Faz teu cálculo. O cálculo é 10 horas de sono, no geral. E aí, então, vamos lá. Se são 10 horas de sono, quanto tempo ele tem que ter de sono? Ele tem que estar dormindo 8 horas para 7h30 estar na escola. Então, o que acontece hoje é que os pais não estudam sobre as fases, não entendem o que é adolescência, e na hora que chega a adolescência, querem que o menino renda. Não vai render, porque você não está colaborando. Tá? Então, você vai colocar o adolescente na cama 8 horas da noite, como se ele tivesse 2 anos de idade. Isso é polêmico, mas não deveria ser. Isso aí é ciência. E é uma ciência correta. Então, ele vai dormir 8 horas, ele vai acordar 6, vai acordar 5h30. E não vai estar talvez tão bem assim, porque o período de adolescência, ele tem suas implicações aqui que eu não vou entrar em detalhes. Às vezes, de fato, um adolescente ou outro precisa de mais tempo. Mas a média são 10 horas de sono. Então, você vai respeitar isso. O adolescente vai ler que horas? No mesmo horário. E outra, quanto mais velho, mais a criança e o adolescente suportam múltiplas leituras. Então, vamos entrar no tema. As múltiplas leituras são viáveis para crianças ali acima de 7 anos. Abaixo de 7 anos, eu indico almoço e jantar, almoço e dormir. Pronto, essas duas. E sempre tentando encaixar uma com a outra. Isso é a maior dificuldade. Porque deixa eu entrar aqui no vespeiro, tá? Você não sabe escolher o livro, certo? Isso é um fato. Não sabe escolher o livro. Aí pega do Instagram um livro, do outro Instagram você pega outro, aí junta. Aí monta o Frankenstein. Aí, meio-dia, você dá um livro. O livro de meio-dia a criança não gostou, não se identificou, não tá entendendo, não agradou. Tem esse fator. Mas ela ama o livro da noite. Ela ama o livro da noite. Aí a criança odeia o livro da tarde, ama o livro da noite. Você acha que o que é que tá gerando isso? Você acha que fator tá propiciando amar um livro e odiar o outro? É a leitura? O problema é ler? Não. O problema é o horário? Não, porque nos 2 horários ele tá relaxado. Depois do almoço ele tá relaxado, o corpo dele morre para poder
fazer digestão. E antes de dormir, idem. Então não é leitura e não é o período, é o livro. É o livro. O ser humano tem gosto pessoal. A criança tem gosto pessoal, gente. E a gente deve respeitar o gosto pessoal até um certo limite, sim. Porque, inclusive, o gosto pessoal é traço de personalidade. A personalidade da criança está se formando. Ela não para. Não, ela é constante, ela é contínua. Então, a criança já demonstra, antes dos 7 anos, suas preferências, suas aptidões. E a gente, com sabedoria, a gente vai dosando. Em que momento eu deixo a criança e respeito, ou em que momento eu não respeito e eu oriento para mudar. Porque isso que ela está mostrando não é um bom caminho. Não é uma boa índole para minha criança. Então, o livro da tarde a criança odeia, o livro da noite ela ama. Ela só sabe odiar e amar porque ela tem um parâmetro. Ela tem 2 livros completamente diferentes, de estilos diferentes, de gêneros diferentes, de protagonistas diferentes, e ela consegue comparar. A criança que lê 2 ou mais livros só consegue odiar de fato e amar de fato um ou outro porque ela tem a comparação como algo possível para ela. Entendeu? Eu espero que esteja dando para entender, gente, porque isso tudo que eu tô falando aqui é precioso. Tá, Lorena, então como é que eu resolvo isso? Você faz a escolha dos livros respeitando enredos semelhantes. Então, vou te dar um exemplo. Você tá lendo um livro de pirata, meio-dia. Tenta ler um de pirata à noite. Fica nesse mundo de pirata com o menino, entendeu? Não dá pra ele múltiplos mundos pra ele administrar com 4 anos. Ele não tem essa capacidade. Então, você tá lendo sobre pirata, meio-dia, tenta achar um outro livro também muito bom sobre pirata à noite. Ah, tá lendo sobre caça ao tesouro? Tenta achar um outro livro sobre caça ao tesouro. Tá lendo sobre animais, fazenda? Tenta achar um outro livro na fazenda. Casa os livros, não divorcia. Porque assim, você consegue, muitas vezes, quando a criança gosta de um e desgosta do outro, você recupera um pelo outro. Porque você faz ligações diretas entre os elementos de cada livro. Tá dando para entender? Então, uma excelente ferramenta para você resolver esse problema de gostar de um livro da manhã e não gostar do da noite é você trabalhar por temas. Ou então com sagas, ou então com assuntos parecidos. Porque dessa forma a criança se vê imersa no assunto que se um não gerar curiosidade, não gerar interesse, mas o outro gera. E um recupera o outro. Então, essa é uma tática que eu vejo funcionar muito nas casas, que tem 2 leituras diárias. Uma depois do almoço e uma para dormir. Crianças pequenas, até ali 6, 7 anos. Crianças maiores, elas têm um limite de tolerância maior. Gente, quanto mais o ser humano cresce, maior e mais alargado vai se tornando a sua capacidade de tolerância, de obediência, né? Então é muito mais fácil uma criança maior te obedecer do que uma menor, se isso for cultivado desde a primeira infância. É muito mais fácil uma criança maior ter uma regulação emocional para entender a hora de parar, a hora de continuar, do que uma criança pequena que ainda não tem esse sistema desenvolvido no seu cérebro. Então a gente entende, quando a gente vai estudando as fases da infância, entendendo como é que é o ser humano, a gente entende que existem idades nas quais umas coisas são mais difíceis do que outras. Você que tem 3 filhos sabe disso na prática, mesmo que não tenha lido teoria. Então, agrupa por assunto, agrupa por tema, agrupa por autor, por área, porque um recupera o outro. Ficou claro? Pronto. Isso para criança abaixo de 7. Não indico mais de 2 leituras. Ah, não, mas o meu filho tá lendo 5. Ok, seu filho é um Einstein, mas eu não indico e eu acho que isso realmente dispersa. Tá? A gente já tem crianças dispersas. Agora aqui, preste atenção, eu também não tô aqui num contexto de criança, não tô falando isso para um contexto de mãe, de criança 0 tela, desde a barriga, de criança, aquela perfeitinha, sabe assim, receitinha. As receitinhas são exceções. Se seu filho é aquela criança ali, modelo,
Aí, meu amor, não tem nem limite. Você vai dar e ele vai devorar. Geralmente são crianças realmente diferenciadas. Crianças que devoram livros numa velocidade fora do padrão e, portanto, você vai só seguir o ritmo da sua criança. Não tem muita receitinha, não. Mas para criança que está ali em escola, que tem contato eventualmente com tela, né? Criança que está ali, a maioria. Essa criança, vamos estabelecer artificializando 2 leituras, meio-dia à noite, agrupando por assunto, por tema, por zona de interesse, para um recuperar o outro. Certo? Até aí tudo bem? Vamos às perguntas. Vou parar um pouquinho para ler pergunta aqui. Lorena, minha filha tem 18 anos e chega às 23 do curso, mas tem que sair de casa às 6h30. Ela já é adulta com 18 anos, né? Mas ainda assim tá tendo privação de sono. Certo? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que eu sou super raiz, né? Que eu não tenho frescura, que eu acho que tudo é mimimi, geração Nutella real. Vocês sabem que eu penso assim. Mas quando o assunto, gente, é tela e sono, eu não negocio. Porque eu já li muitos trabalhos acadêmicos e todos eles me convenceram. E eu vejo a olho nu na minha escola. Sono é um fator de atraso na aprendizagem. Sono acumulado. Ninguém aprende com sono acumulado. Sobretudo quando está na adolescência. O sono, a privação de sono é um comprometedor do rendimento escolar. Isso está amplamente comprovado pela ciência. Então, eu sou raiz, mas quanto a isso, eu não negocio. Porque isso é fato. Isso não é um pensamento de não, é fato. Eu tenho na minha escola adolescente que dorme certinho, adolescente que não dorme. Eu vejo a diferença, a olho nu. Eu não preciso só ler os artigos, não. A realidade me mostra no meu universo micro. Então, teu adolescente precisa de 10 horas de sono. Isso foi amplamente tabulado. Existe um consenso já na ciência. Ah, mas o meu não faz, problema seu, amor. Se você quer ser ignorante, nem devia estar aqui nessa live. Essa live aqui não é para ignorantes. Eu só trabalho com os humildes e de coração ensinável. Não trabalho com os orgulhosos e soberbos. Se você sabe como criar, o que está fazendo aqui? Quer aprender o que aqui? Então, se a ciência está me dizendo e eu estou vendo que o menino fica com sono, não aprende, eu desço, baixo a minha crista de ignorante e leigo e eu vou mudar para ver se melhora. O que eu posso perder fazendo isso? Nada. Então você para a casa. Se precisar, para a casa. Ah, Lorena, mas é porque, minha filha, se você perder o controle, aí não adianta. Você tem que recuperar primeiro o controle da casa. Depois você bota o adolescente no eixo. Não é o contrário, não é botar o adolescente... Não. Primeiro você recupera o controle da casa. Então assim, gente, a partir de segunda-feira, nessa casa à noite não se liga a TV. Só no fim de semana. Acabou. Ah, mas o pai, mas a avó, mas o irmão... Não importa, é regra. Ordenar a casa, recuperar o controle da casa, significa fazer sacrifícios iniciais para colher frutos que você quer obter. Você não restabelece a ordem sem infringir a rotina. Então, se você quer que seu adolescente que está dormindo 1h da manhã, 11 horas da noite, passe a dormir 8, você apaga todas as luzes da casa 8 horas da noite. E você paga o preço de ir para a cama mais cedo também. Você tira a TV do quarto dele. A propósito, gente, vocês que me seguem aqui, por que o filho de vocês tem uma TV no quarto? Vocês têm que provar que não são pobres, é isso? É essa a questão, é provar que eu não sou pobre. Meu filho tem uma TV no quarto, eu não tive, mas ele tem. É isso? Então isso tem que ser resolvido. Porque resolvendo isso em você, você vai poder educar normal o seu filho. Seu filho não vai ser fruto das suas frustrações atendidas. Eu não tive um tênis, meu filho vai ter. Eu não tô falando de tênis, tá, gente? Não é o tênis, tá? É o que tá por trás. Eu quando era criança, meu sonho era ter uma TV no quarto. Porque lá em casa era uma TV na sala pra todo mundo e eu não podia nunca assistir ao que eu queria. Então, meu filho, agora que eu tenho dinheiro, o meu filho tem. Então, a questão não é educar teu filho. A questão é você recuperar seus traumas.
O que tem de adulto estragando as novas gerações, porque estão tentando recuperar seus traumas nos filhos, não está escrito no gibi. Você sabe quem são os pais que estão dando certo na nossa geração? Os pais que não querem fazer com os filhos, recuperar nos filhos um passado que eles não terão de volta. O teu filho ter TV no quarto, porque tu não teve, não vai recuperar nada do que tu viveu no teu passado. Faz as pazes com o teu passado e segue para educar corretamente a tua futura geração para que ela nem queira ter TV no quarto. Você só vai colher os frutos que você quer quando você plantar as sementes que dão esse fruto. Então, o adolescente é para dormir 8 horas. Desliga a chave geral. Acabou. Mas mãe, não. Ei, vai reclamar 3 dias, depois esquece. O ser humano é o bicho mais adaptável que existe. Não é o camaleão, não. É o ser humano. Passa 3 dias fazendo isso. Ele pode te chamar de louca. Ele pode dizer, mamãe pirou, mamãe tá doida, mamãe tá chata. Liga o botão do F e segue fazendo. Faz de conta que tu tá sem bitola, segue fazendo. E aí você vai começar a ver mudança. Ele vai se adaptar. Porque quem manda na casa é você. Uma hora ou outra, amor, ele vai se render. A autoridade é uma questão de constância. O segredo para ter autoridade com os filhos é ter constância. Não. 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 Pode vir 10 vezes, não. Vai ser não. Então, gente, até aí tudo bem? A leitura do adolescente pode ser igual à da criança, mas ela deveria ser maior. Se você regula o sono, você vai ver que sobra tempo e disposição para o adolescente ler. O cansaço dele vai diminuindo. Certo? Vamos ler perguntas. Meu filho de 7 anos dorme entre 20 e 21 e só acorda 8, 9. Tá certo isso? Não. Não tá certo isso. Mas como assim ele tem as horas de sono? O que acontece no nosso corpo a partir das 6 horas da tarde em termos hormonais? Até o olho envia mensagem para o cérebro quando escurece. Deus nos projetou para dormir de noite e viver de dia. A gente altera isso, por necessidade ou por vontade. Mas Deus nos projetou para dormir de noite e viver de dia. Então, 6 horas da tarde, quando o sol se põe, o tempo fica mais escuro. Isso manda uma mensagem pro teu olho, que manda uma mensagem pro teu cérebro, que começa a ajustar o teu relógio biológico para começar o processo de repouso. Então, se eu posso te dizer uma coisa que a gente que é adulto faz muito errado, mas que os nossos filhos não deveriam viver, é tela à noite. Filme à noite, série à noite, videogame à noite, celular à noite, depois das 6 da tarde. Você não deveria colocar aquela luz azul na pupila do seu filho depois das 6 da tarde. Certo? Então, a criança pode ler 2 livros ao mesmo tempo? Deve. 2. Até 7 anos, mais ou menos, 2. Não mais do que isso. E sempre casando um com o outro. E depois, Lorena, depois dá pra ler bem mais, viu? Depois dá pra ler bem mais. O que eu sugiro? Não é uma regra. Tudo que eu tô te falando aqui, gente, tem um amparo educacional, mas tem também a minha visão. Ah, mas o meu eu quero dar 3. Dê. Quem lê 2, lê 3. Mas o seu que não lê nenhum. Entendeu? Eu tô falando aqui pra quem quer o mínimo possível e ideal. A partir dos 7, 8 anos de idade, ele mantém essas 2 leituras? Sim, e dá para intercalar uma à tarde. Ou pela manhã, dependendo de que hora ele estuda. Pensa comigo, o dever de casa, eu não sei onde seu filho estuda, tá? Então, assim, quando eu falo isso, eu tenho que ter muita parcimônia. Por quê? Porque na minha escola a rotina é completamente diferente. Eu venho de uma rotina sui generis. Na escola, realmente a gente tem volume. A nossa escola é conteudista.
Então a gente tem um volume alto de atividades para criança. A criança tem uma rotina cheia na minha escola. Desde os 6 anos de idade, a rotina da criança é cheia. Mas na média, eu sei que não é assim. Nas outras escolas, em muitas, não é assim. O dever de casa, em 1h30, 2, a criança mata. Ponto, acabou. Às vezes nem vem dever de casa. Percebe que quanto menos dever de casa, mais deveria ter tempo para teu filho ler? Mais você deveria estar investindo nisso? Entendeu? Então, no meio da tarde dá pra você dar uma pausa, terminou o dever de casa, faz aquele lanchezinho e engata um livro. Depois volta pra estudar pra prova, depois volta pra estudar outra coisa. Então, dá uma terceira leitura pra essa criança, sim, ela comporta isso. Agora, gente, eu não tô falando aqui de 2 horas de leitura, tá? Eu tô falando aqui, gente, de 20 a 30 minutos de leitura. Esse tempo é no máximo meia hora. Até porque, em termos de concentração, a média de concentração para essa idade é meia hora. A criança que tá ali top de galáxia, ela se concentra meia hora para fazer a leitura. Eu não tô falando aqui de crianças que são leitoras vorazes. Eu tô falando de crianças normais, médias, medianas. Aquela criança que a sua pode se tornar. Pronto. Meia hora no máximo. Então, assim, enquanto ela lancha, ela pode comer? Pode. Enquanto você prepara ali um mistozinho com um suquinho, um Nescau, sei lá, qualquer coisa. Enquanto a criança tá fazendo um lanchinho, ela pode estar com o livro na mão, comendo e lendo. É normal comer lendo. Eu almoço muitas vezes. Por exemplo, essa semana eu consegui fazer 2 leituras que eu queria muito e não achava tempo, lendo, comendo. Enquanto você lê aqui, você come até menos. Você vai lendo, dá menos colheradas, né? Inclusive tem pesquisa, né, sobre isso. Ler comendo é muito bom. Ó, o Bertorelli, gente, na minha live. Bertorelli, grande conhecedor do cinema. Amo as dicas de Bertorelli sobre cinema. Então, lê depois do almoço, tirou a soneca, pouquinho tempo. De tarde, terminou um deverzinho de casa ali, vai fazer um lanchinho, pega um livrinho ali, menor. O ideal é que esse livrinho ali do intervalo seja sempre menor, né? Porque é aquela leitura que eu costumo dizer hobby. Outra coisa que eu queria falar com vocês, gente. A associação de leitura com diversão. A gente tem um conceito muito errado sobre o que é leitura, sobretudo no Brasil, né? A gente associa muito leitura à diversão. Só que nem sempre isso é possível. E para as crianças mais velhas ali, a partir dos 8... esse trabalho de conscientização de que nem sempre a leitura vai estar diretamente ligada ao prazer imediato, ela precisa começar a ser feita com a criança. Você precisa ali, a partir dos 8, começar a mostrar para a criança que às vezes ela vai ler uma coisa que é chata, mas ela vai fazer bem lá na frente. Eu sei que tem muitas correntes aqui na internet de educadores, sobretudo o pessoal da educação positiva, que fala que a criança tem que ter prazer lendo, sempre. Que leitura é prazer. Não tem outra função, não tem outro... E não é assim. Se você não começa o processo de educação da criança para conscientização de que leitura é prazer, mas também é tarefa, e você demora a introduzir essa consciência na vida da criança, você nunca consegue, na primeira infância, ali até os 10, colocar... Na primeira infância não, na infância até os 10, colocar a criança consciente do que é estudar. A gente tem 10 anos para ensinar a criança, gente, sobre o que é estudar. Essa é a janela do pai e da mãe. Você tem 10 anos para você estabelecer definitivamente na vida do seu filho, que é o que ele vai levar pro resto da vida, o que é estudar. Se a gente, quando ficasse grávida, a gente tivesse essa consciência, a gente saberia que 10 anos não dá pra nada. A gente não perderia os 2 primeiros anos sem LVA. A gente não perderia os 3 anos sem LVA. A gente tem que entender o que são os primeiros 10 anos das pessoas. Eu costumo dizer o seguinte: todo mundo que engravida deveria entender o que são os primeiros 1000 dias. Os primeiros 3 anos de idade. Conheceu? Sabe tudo o que é necessário nesses primeiros 3 anos? Pronto, agora estuda o resto. Vai até 10. Se a gente consegue fazer todo o trabalho que deve ser feito em 10 anos, você vai ter uma adolescência quase nada turbulenta.
Os pais, invariavelmente, os pais de adolescente mais tranquilos que eu conheço são os pais de adolescentes conscientes desde a gravidez, desde o nascimento. Por quê? Porque são só 10 anos. São só 10 anos para ensinar a não mentir. São só 10 anos para ensinar a não roubar. Só 10 anos para ensinar a falar a verdade. São só 10 anos para ensinar a amar os livros. São só 10 anos para ensinar a ter bons hábitos de alimentação. São só 10 anos para ensinar a se vestir bem. São só 10 anos para ensinar a se comportar diante das pessoas. Ou seja, eu tenho 10 anos. Depois disso, é reparação de prejuízo. A partir dos 10, você começa a refazer o que deu errado na educação. Por isso que ninguém quer educar adolescente, porque adolescente é produto da infância. O adolescente é o fechamento da conta. E é um negócio tão doido que de um ano para o outro vira essa chave e você desconhece o filho que tinha. Por quê? Porque ele entra na puberdade e você passa a não ser mais o centro da vida dele. Na adolescência, gente, nós passamos a dividir a atenção do nosso filho com a turma, com o bando. Então, se nós entendermos que nós temos uma década para carimbar a personalidade, o caráter dos nossos filhos, a gente teria mais esmero com criança de 5 anos, com criança de 6 anos. A gente teria mais esmero. É preciso que haja uma mudança de pensamento nos pais. Os pais ficam esperando passar mais tempo para fazer algo. Não, você tem que saber o que fazer em cada fase exata, nem mais nem menos, para exatamente quando você chegar ao 10º ano do seu filho, você olhar para trás e dizer como vou começar a colher. Então são 10 anos de plantação para o resto da colheita. O que eu estou falando aqui, gente, não é o que eu acho. É o que é. Sim, existe uma teoria que é inclusive de raiz grega. A idade da razão acontece com os 7. Aí isso junta com poda neural. Isso junta hoje, por conta desse monte de química que a gente coloca na criança, puberdade precoce. Isso junta com um monte de fatores. É raro hoje olhar uma criança de 7, 8 anos pura. Uma menina de 7, 8 anos sem peitinho, sem engrossamento de cabelo, sem pelo pubiano. 8 anos as meninas estão começando com pelo pubiano, cabelo e às vezes menstruação. Então isso reduz bastante o teu tempo. A idade da razão está chegando para as crianças artificialmente por conta dos disruptores hormonais. A gente tem crianças que desde a barriga são expostas a químicos que fazem com que haja alteração endócrina nelas. Tem criança nascendo com pelo, gente, pubiano. Tem criança nascendo já. Tem criança de 7 anos de sutiã. Eu tenho várias crianças na minha escola que com 7, 8 anos estão de sutiã, porque já tem broto mamário. Não é a hora. Porque ela não pode ter um corpo de adulto antes de ter a idade da razão. Concorda comigo? Que isso não precisa nem de nada, só bom senso. Não é normal uma criança ter o corpo desenvolvido antes da cabeça. Deus criou tudo perfeito. Quando Deus criou o corpo, ele estabeleceu um momento na vida da menina e um momento na vida do menino de transição entre a infância e a idade adulta. Esse momento foi chamado modernamente de adolescência. E há alguns elementos característicos da adolescência. Um deles é a menstruação, um deles é o desenvolvimento de pelos pubianos, de seios. Então, uma criança de 6 com seios não é normal. Uma criança de 7 com seios não é normal, porque ainda não está na hora. Ela não tem cabeça para ser adulta ainda. Mas, Lorena, o que eu faço? A minha tem, não é minha culpa. Ela tem por vários motivos. Não é sua culpa, mas é sua responsabilidade investigar o que você pode fazer para que isso não se acelere. Ou seja,
Será que o shampoo da minha filha, será que a comida da minha filha, será que as roupas da minha filha, será que os produtos de beleza que a minha filha usa não estão causando uma puberdade antes da hora? O que eu vejo de crianças que não conseguem lidar ainda com o fato de terem seios, que na nossa época isso era uma coisa que a gente esperava, né? Hoje não. Hoje elas ficam apavoradas porque elas estão tendo seio com 7, 8 anos. Elas não têm nem noção do que fazer com isso. Elas querem correr. Elas querem andar livres. Então tem que vestir um sutiã. Então assim, essa não é a pauta, mas eu tô só te mostrando que você tem, como mãe, como pai profissional, uma responsabilidade intelectual sobre isso. Não é que você vai agora teorizar sobre tudo. Mas, gente, eu não faço apologia à ignorância nesse aspecto, não. Ser pai e mãe exige leitura, sim. Porque as pessoas estão carentes de bom senso. Bom senso antigamente era o que fazia uma mãe e um pai irem bem. Hoje as pessoas não têm bom senso. O desenvolvimento do bom senso hoje é uma coisa complicada. Então, e eu nem tô colocando aqui pornografia, que acelera tudo isso, tá? Eu tô partindo do pressuposto perfeito que seu filho não tem acesso à pornografia. Porque se ele tem acesso à pornografia, meu amor, aí ele queima 5 anos. Ele queima 5 anos de etapa. E aí, quando você se depara com... Você tem um adolescente, comportamentalmente falando, tem um adolescente de 9 anos em casa. O comportamento é de adolescente, mas a idade, 9 anos. Ele ainda nem cumpriu a primeira década de vida e ele já tem comportamento de adolescente. O que a gente tá vendo acontecer é uma adultização debaixo das nossas barbas e a gente tá encarando isso como natural. Não é natural. Não é. Então, a leitura a partir dos 8 pode se tornar de 2, 3. E o aumento de páginas também pode acontecer. Porque agora eu tenho ali meia hora com esse menino. Se eu tenho meia hora com ele, o que dá pra ler em meia hora? Dependendo, se a criança estiver bem alfabetizada, muita coisa. Gente, eu tenho criança que lê 50 páginas numa sentada. Uso de maquiagem em crianças acelera? Sim. Pintar a unha? Sim. Sabonete? Sim. Shampoo? Sim. Se a gente começar a ler rótulo, a gente vai ficar louca. Em breve a gente vai ter umas lives com a Alexandra, que entende bastante desses assuntos, porque ela lida muito com isso. Mas uma das coisas que ela me ajudou muito foi abrir meu olho em relação aos disruptores endócrinos presentes na panela, nas coisas. Claro que eu não sou neurótica, mas eu me preocupo sim. Se eu puder escolher um que não tem disruptor endócrino, eu sempre vou optar pelo que não tem. Aí a gente conhece quais são as substâncias que são disruptoras endócrinas. Você tem o hábito de ler tarja de produto químico? Não. Começa a ter. Uma outra coisa, criança de batom. Esse batom é para criança, Lorena. Vai lá e vê a composição se é para criança. Tem muita indústria de cosmético que só tá mudando o rótulo para criança. Mas a composição com o índice de chumbo e de alumínio alto permanece nos produtos para criança. Vou te dar um exemplo. Essa semana, a gente estava andando no shopping, aí uma moça parou a Alice, né? A Alice tá famosa aqui em São Luís. Todo mundo conhece a Alice. Aí, parou a Alice e falou, meu Deus, essa moça é muito linda, olha esse cabelo. O cabelo dela agora começou a descer, né? Tá grande, cresce cabelo igual a mãe. Aí, ela falou assim, o que você usa no cabelo dela? Eu falei, eu uso shampoo. Aí ela falou assim, shampoo? Eu falei, não, o que você usa pra fazer os cachinhos no cabelo dela? Eu falei, nada, o cachinho fica. Porque é cacheado o cabelo, eu só lavo e deixo secar. Aí a mulher falou assim, não, impossível. Os cachinhos ficam muito perfeitos, parece que foram feitos numa maquininha. Eu falei, não tem um creminho? Eu falei, não. Mas não quer um creminho pra... Eu falei, não vou usar creminho, não precisa creminho. Ela tem 1 ano e 4 meses, eu não preciso de creminho, entendeu? Aí ela ficou insistindo, olha, mas tem me mandou até que ela é seguidora. É uma querida, gente, queria ajudar, mas assim, eu não uso creminho, não quero creminho pra cacho, entendeu? A Alice não tem que ter maquiagem, creminho, ela tem 1 ano e 4 meses, é um bebê, todo bebê é fofo, não precisa maquiar, não precisa fazer cabelo, entendeu? Então,
Todo mundo ultimamente tem perguntado, aí usa o que pra esses caras? Nada. Mas só lava o cabelo, não bota um ativador de caixa. Eu falei, gente, vocês são loucas. Pra que eu preciso de ativador de caixa pra minha filha? Não, porque... Aí me manda o Instagram de gente, de cabeleireiro, que só vive pra fazer propaganda de produto pra cabelo. Tu acha que aquele cabeleireiro que faz propaganda de produto pra cabelo, ele tá pouco se importando se tem disruptor endócrino nos produtos que ele anuncia? Meu amor, ele tá ganhando publi. Quem tem que se preocupar sou eu, a filha é minha. Eu não passo nada nela, nem perfume. Pra quê? Tem coisa mais gostosa do que cheirinho da babinha do nosso filho? Eu vivo dizendo pra ela, tu tá fedendo só a babinha. Deixa eu dar um cheirinho nessa babinha. Mamãe adora o cheirinho de babinha. Toda babada. Babinha. Eu sou aquela mãe, gente, que ama o cheirinho da minha filha. Não do perfume da minha filha. Ela tem um cheiro. O filho da gente tem um cheiro. Entendeu? Aí eu tenho criança de 3 anos usando desodorante. Eu tenho criança de 3 anos usando... Gente, isso não é normal. A pele de uma criança até os 1000 dias é uma esponja. E isso vai acumulando. Cabelo absorve, pele absorve, boca, mucosa absorve. Então, eu nem sei porque eu cheguei até aqui, mas eu tô falando, a gente precisa evitar a puberdade precoce, porque ela é um fator, inclusive, de atraso cognitivo. Então, eu evito ao máximo. Por exemplo, eu chego em casa, eu sempre tô de maquiagem. Eu chego em casa, a minha maior preocupação é retirar a maquiagem, porque eu vou beijar, eu vou cheirar, e minha maquiagem vai ficando no rosto dela. Então, desde bebê, né? Então, eu uso muita maquiagem, eu uso esmalte, eu espero meu esmalte secar, não fico com ela quando o esmalte tá ali. Ah, Lorena, isso é neurose. Problema seu, amor. Problema seu. Se você acha que é neurose, aí durma com sua neurose. Eu vou fazer como eu acho certo, pelo menos pra ter desencargo de consciência. É por mim também. Pra eu não me sentir culpada. Entendeu? Então eu vejo no salão, criança fazendo escova com 3 anos, pintando as unhas coloridas com 3 anos, com esmalte que pode ter fungo, porque esmalte de salão, a maioria tem fungo. Assim, é coisa de mãe doida, gente. De mãe assim, ou leiga ou doida. Porque não pode ser normal. E eu nem tô falando aqui da chapinha, da progressiva, do alisador natural. Tem criança com 4 anos de cabelo alisado. Meu amor, se seu filho fez sua filha... Se Deus fez sua filha com o cabelo tonhonhon, como se diz... Cara, faz uns penteados, compra um laço, faz uma trança. Entendeu? E celebra a beleza da tua filha. Ah, às vezes eu vou pro salão, aí o pessoal... Não é por mal. Cadê a Alice? Não vai vir pro salão, não vai começar a vir. Eu falei, gente, vocês estão ligados que a Alice tem 1 ano e 4 meses, né? Só pra eu entender. Vocês estão ligados que tá na hora, né? Aí fica todo mundo assim, tu não vai deixar a menina vir pro salão contigo pra fazer as unhas. Eu fico olhando, eu fico sem acreditar, gente. Sério. É normal pras pessoas o que é anormal. Porque nem as nossas mães viviam em salão todo sábado. Com unha pintada, cabelo feito. Isso é uma coisa nossa. Bem-estar social, gerando desgraça. Porque não basta tu ir, né? Tu vai e leva a criança. Então, voltando ao tema, porque eu desviei legal. A gente precisa entender, a partir dos 8, vai diminuindo sonequinha, vai aumentando responsabilidades e vai aumentando também a carga de leitura. Né? Então, aumenta a carga de leitura, beleza, agora dosa. Qual é o momento do dia, desses 3 momentos que eu te dei de sugestão, que ele tem mais tempo? A Lorena, é à noite. Então, o maior volume de páginas é pra noite. Normal. Não, depois do almoço, porque eu tô em casa, porque eu trabalho só um turno, então eu consigo ficar um pouco mais. Então, depois do almoço. Isso é de família para família, não tem regra, você vai ajustar conforme você quiser. Certo? Você vai ajustar de acordo com a sua vida e ninguém tem nada com isso. Agora, tem criança que lê mais de 3 livros ao mesmo tempo, Lorena? Conheço. Na minha escola tem, conheço, já vi. E tá tudo bem? Tá tudo bem?
Porque cada criança tem o seu limite. Tem criança que para ler 1 é um parto natural todo dia. Tem criança que lê 4 sem o pai mandar. Isso existe, gente. Como eu disse para vocês, eu tenho um aluno que lê 50 páginas. Ele senta depois do almoço e lê 50 páginas. Isso não é assim o que eu acho. Na minha escola isso existe. Pergunta se a mãe lê 50 páginas. Não lê, mas o filho lê. Porque a mãe, às vezes, não dá conta, mas ela tem o conhecimento que está recebendo e ela aplica e dá certo. Às vezes, gente, a gente não faz com a gente, mas quando a gente se coloca na disciplina e na brecha para fazer com o filho, a gente vê que com ele funciona. Eu conheço várias mães que, por verem funcionar com seu filho, mudaram a si mesmas. Eu tô vendo muito um fenômeno, que é a mãe testar antes no filho e depois se render e dizer, eu preciso ser assim também. Tem muita mãe que tá olhando pro filho e diz assim, meu Deus do céu, olha como meu filho consegue, não é possível. E ela vai se colocar na posição de conseguir também. Tenho visto todos os dias aqui, gente, aqui na minha escola. Eu tenho mãe que voltou a estudar, mãe que estava parada 6, 7 anos, pariu e parou. Voltou a estudar. Lá na escola a gente tem, como eu disse para vocês, um volume alto. História, as crianças desde o 6º ano estudam história na linha do tempo, estudam geografia, física, mapa, memorização de mapa, rio, capital, planície, planalto, coordenadas geográficas, linha do Equador, né? As mães estão estudando com seus filhos. E lá na minha escola eu não tenho só dona de casa, eu tenho médicas, eu tenho engenheiras navais, eu tenho empresárias, eu tenho mulheres que trabalham 10 horas fora de casa, mas que estão fazendo. Porque elas querem. Porque elas querem. A diferença entre a mãe que quer e a mãe que não quer é o fazer. Então, quando eu digo pra você que uma criança de 8 anos tem 3 leituras, se eu tivesse no outro perfil, se eu estivesse falando isso aqui para pessoas assim adeptas da educação, cada criança no seu tempo, elas estariam me chamando de loucas. Essa mulher é louca. Criança de 8 anos. Criança de 8 anos tem que brincar, Lorena. Criança de 8 anos tem que ficar de tarde na rua, no parquinho. E eu tô colocando aqui para vocês algo que é importante dizer. O brincar não pode sair da vida da criança. A criança brinca. Perceba que é interesse dela brincar até os 10 anos de idade. É interesse, mas também é necessidade. A brincadeira é um excelente condicionador de funcionamento social para a criança. A criança aprende a se colocar na sociedade fazendo de conta, brincando. Então, brincar é importante até a primeira década? É. Só que depois dos 7, essa brincadeira vai diminuindo. Ela vai mudando de foco e de modo. Quem tem um filho e acompanhou o filho observando o filho, sabe que eu tô falando sério. Então, o brincar vai tendo suas horas reduzidas. É normal que uma criança de 9 brinque menos horas do que uma criança de 2. A criança de 2 é para brincar mais do que a de 9. Não, mas eu não abro mão, meu filho tem que ter uma infância. O que é ter uma infância? Qual é o conceito de vocês sobre ter infância? Deixar o menino solto, sem ter regra? Faz o que quer? Você era assim? Chegou longe na vida? Então repete com teu filho. Agora, se você quer que o seu filho faça mais, vá mais longe do que você conseguiu, você vai mudar algumas coisinhas aí do que tua mãe fez. Entendeu? Lorena, é normal criança com 7 a 8 ainda brincar de boneca? É inclusive esperado. Certo? O que é esperado nessa fase, gente? Depois dos 7? Menino, correr. Menino tem que correr, gente. Menino tem que se jogar, tem que pular. Menino tem que pular. Menino tem que correr. Menino, homem, macho. Isso é o esperado para um menino. Não, mas o meu filho é muito quietinho. Temperamento melancólico extremo. Aí é uma exceção. Eu tô falando de menino na média. Menino na média corre. Corre, é isso que é pra fazer, é correr. Que é o que vocês odeiam. Porque desarruma a casa, né? É só estabelecer regra.
Deixa correr. Desce lá pro play uma vez por dia, igual desce pra... Vocês não... Gente, até cachorro tem rotina nas famílias de hoje. Todo dia não desce com o cachorro pra cagar e mijar lá embaixo? Pronto. Manda o menino descer e bota, solta pra correr, igual um boi no curral. Deixa correr. Gente, vocês precisam começar a querer os filhos de vocês suados. Criança que não sua não tá bem. É pra suar. Suar, sabe assim, quando o cabelinho gruda aqui? Sabe? Pronto, essa é a tua meta. Correr. Se for macho, é pra correr. Meu filho vai brincar, vai pular, vai explorar. Deixa. Se arrancar a cabeça do dedo, passa mertiolate. Mas deixa. E menina, hoje isso é muito, muito complicado. Por quê? O menino, ele tem um padrão muito certo. O menino é muito previsível. É correr, gritar, tiro, porrada e bomba. Menino é pra ser tiro, porrada e bomba. Menina precisa ser treinada. Aprender os códigos da feminilidade é infinitamente mais difícil do que aprender a ser macho. Eu sei que vocês acham que não, mas é. Lá na escola, por exemplo, a gente estava até conversando essa semana. A gente tem algumas alunas bem diferenciadas, né? Elas são meninas que gostam de correr mais. Não tem paciência para ficar naquele grupinho ali de menina. Porque o que a menina faz para brincar? Ela brinca em grupo, ou mesmo que ela brinque sozinha, ela brinca ela e mais alguém imaginário. Menina é social. Então, a menina, ela gosta do grupo, ela gosta das regras do grupo, ela gosta da comparação uma com a outra. A gente aprende a ser mulher comparando uma com a outra, gente, com 6 anos de idade já tem. Senta numa rodinha de vez em quando lá na escola eu faço esse exercício só pra me divertir. Elas estão ali sentadinha na roda, aí eu sento, aí fico ouvindo a conversa, comendo. Às vezes eu lancho junto pra disfarçar. E elas, de boa, ficam lá e eu tô aqui na rodinha ouvindo a conversa delas. Gente, com 6 anos, elas já sabem comparar umas com as outras. Ah, porque era pra tu ter vindo com a meia assim. Ah, não, mas eu gosto da minha meia um pouco mais alta. Não, mas o tênis, você amarra com quantos nós? Ah, mas eu queria amarrar o meu com um laço. Minha mãe ia comprar um cadarço colorido, mas aqui não pode. Entende? É isso, menina. Menina é uma querendo ser mais bonita que a outra. Desde 6 anos de idade, você senta e já ouve. Mas existem as Lorenas, que são aquelas meninas que estão um pouco se lixando para as outras meninas. Elas ficam sozinhas, elas correm, fazem o que querem. E elas não gostam muito desse papinho de menina. Elas não têm paciência, né? Então, elas estão sempre só. Na minha escola tem ali uma meia dúzia. Elas gostam de andar só, elas brincam com os meninos. Elas, às vezes, ficam com as meninas quando as meninas estão brincando de alguma coisa mais ativa. Mas quando tá só o grupinho sentado passando boneca, elas não querem. Aí a mãe vem pra mim. Será que vai ser sapatão, Lorena? Minha filha, não vai ser sapatão. Se acalme. Não é sobre ser sapatão. Isso aí pode ser traço de personalidade já formada. É uma menina mais independente, é uma menina mais ativa, tem perfil de liderança ou de rebeldia, insubordinação. Existem outros traços de personalidade, além da sexualidade, que determinam esse comportamento na menina, né? Então, eu digo isso porque eu fui essa menina, né? Que é mais masculina. A gente precisa entender, gente, porque vocês estão aqui na internet imersos num monte de perfil de católica que tá ensinando pra vocês que tem que se vestir como uma Jane Austen e tem que criar os filhos em casa com homeschooling. Nem toda mulher é assim. Existem as líderes, as Déboras, sabe? Que vão julgar, que vão dominar, mesmo que sejam submissas aos seus maridos. Então, esse perfil de feminilidade branca, pálida, magra, com roupa da Jane Austen, isso é coisa de gente burra. Porque na vida real, as mulheres não são assim. Na vida real, as mulheres que precisam complementar a renda da sua casa, trabalhar, gerar dinheiro, elas são líderes. Elas se vestem com camisa de botão, calça e sapato. Elas não se vestem com vestido da Jane Austen. E elas não fazem caldo de ovos, tá? E nem caldo de ossos. Às vezes elas comem McDonald's. Bem-vindas à vida real.
Então, a primeira coisa é desintoxicar vocês desse perfil de feminilidade vendido pelas blogueiras católicas, que não tem outra opção. Boa parte desse pessoal católico que está vendendo isso é porque não tem outra opção. Não estudou, não tem uma profissão, não tem uma colocação no mercado, não tem outro caminho possível, não tem múltiplos talentos. Então elas são obrigadas a ficar em casa cuidando da renca de filho vestido igual a Jane Austen. E aí elas vão te vender isso. Até para curar um pouquinho o buraco existencial delas, que é fato. Mas aí quem me segue vai ver uma mulher que hoje já viveu 15 horas num dia. Hoje eu já tive 2 reuniões com pais, eu já vi um recital de música, eu já troquei fralda de filha, já levei a filha ao shopping, já peguei roupa de filho na costureira, almocei e entrei numa live. E ainda não são nem 3 horas da tarde. Isso é mulher de verdade, entende? Vida real. E eu vendo curso sobre como ficar mais inteligente. Enquanto todos dormem, você estuda. Porque é isso que eu faço. Então essa é a minha gangue, entendeu? A minha gangue não se veste de Jane Austen pálida criando 6 filhos. Eu tenho uma só. E basta para saber como criar um filho. Ter um filho basta para saber como criar um filho. Porque se todo mundo que tem 6 entregar para a sociedade um filho prestando, já terá feito um grande trabalho. Entendeu? Vamos falar a verdade? Então, eu não sei como vocês têm paciência de seguir esses perfis aí de Jane Austen. Povo do Sul. Vocês têm uma paciência de Jó, mana. Não tenho essa paciência. Mulher de vida real, querida. Mulher de vida real vai pra banco. Imagina as Jane Austen no banco, enfrentando uma fila pra quebrar o pau com o gerente. Esse povo não vive no mundo real, gente. Pelo amor de Deus, a vida de vocês é diferente. A vida de vocês não é essa, então não sigam. Vocês vão ficar loucas, neuróticas. Tem um monte de mulher neurótica só porque não escolhe bem quem segue. A gente tem que seguir quem se parece com a gente. E denvela e denole até na rede social. Se você trabalha fora, ou você vai ficar doida, ou você vai ficar perdida seguindo a Jane Austen. Tu já pensou? Passar o dia com receitinha? Eu sou da geração que tem empregada doméstica, amor. Quer saber de receitinha, não. Não. Quero ter dinheiro para pagar a empregada doméstica. Máquina de lavar. E ler clássicos. E ouve jazz. Música clássica, ópera. Entendeu? E compra livro no cartão do marido, ele que lute. Quando ele não tem, a gente compra no nosso. Porque a gente tem. Porque a gente tem. Entendeu? Então, você não precisa ser um extremo ou outro. Você pode ser a que trabalha fora e dá conta dentro. Isso é perfeitamente possível. Ei, estão te vendendo que tu só dá conta da tua casa se tu ficar em casa, se tu não tiver um trabalho fora e fizer homeschooling. Isso é mentira. Isso é mentira para vender curso e comunidade, amor. Que na vida real, segunda a domingo, a gente dá conta fora e dentro. Dorme pouco. Tem olheira que a gente conserta com creme. Porque é o que a Tatiana acabou de falar. A mulher de Provérbios não é essa mulher católica aí dos blogs. A mulher de Provérbios dava conta dentro e fora. Quando todo mundo tava dormindo, ela já tinha saído de casa para buscar coisa. Quando o povo acordava, ela já estava voltando. Eu me inspiro nessa mulher de Provérbios. Eu não me inspiro em nenhuma influencer aqui. Eu me inspiro na mulher de Provérbios 31. É uma mulher que trabalhava fora e dentro. E devia ser bonita, a bicha, viu? Porque a gente ainda tem isso. A gente tem que ser bonita.
Tem que perder 5 quilos, amor. Como não? Meta de janeiro, perder 5 quilos. Eternamente. Porque não basta ser só inteligente. A gente tem que ser inteligente e bonita. Beleza importa. Filho com mãe bonita é mais feliz. Qualquer dia desse eu vou comprar essa briga aqui. Tem até pesquisa. Então a gente precisa se tornar mulher de Provérbios 31, dando conta dentro, dando conta fora e metendo terror no diabo, entendeu? Porque a gente tem que lembrar, a gente tem um inimigo, né? A gente toca o terror no diabo e cria nossos filhos. É essa a nossa vida, é tanger o diabo e aconchegar os filhos. Tange o diabo, aconchega os filhos. Tange o diabo, aconchega... Nossa vida é sem descanso. Quando tua vida estiver descansada demais, amor, o diabo tá contigo. Mulher que não tá na sua posição, o diabo tá ali, ó. Tá tranquilo, favorável. Amor, a vida é corre. A vida é um corre por dia. A vida é um corre por dia. Se esse dia tu não teve um corre, tu não tá normal. Então não existe essa vida pendurada numa rede na Praia das Maldivas que as solteiras te vendem. Tu tem uma renca de filho pra criar. Para de ficar olhando pra vida dessas blogueiras de Maldiva. Tu não vai pra Maldiva. Tu não vai pra Maldiva, amor. Até o menino crescer, qual é o dinheiro que tem pra ir pra Maldiva? Compra de livro esse dinheiro da Maldiva aí. Não tem sentido isso pra tua vida. Começa a alinhar o que você quer. Eu quero que meu filho leia muito. Pois tem que ter muito livro e tempo. Começa a separar o tempo e o dinheiro do livro. Objetivo, gente. Objetivo. O foco é assim. Eu quero o quê? Eu quero meu filho assim. Pronto. Então, do que eu preciso? Quais são os materiais que eu preciso para botar meu filho desse jeito? Livro, dinheiro pro livro, dinheiro pro curso e tempo. Então, essas duas coisas tem que conversar. Tempo para ler, para fazer o curso e dinheiro para pagar. Então, Maldivas fica onde, amor? Não tem Maldivas. Deixa menos esses meninos fazerem 15 anos, aí tu vai pra Maldiva. Entendeu? Ei, mulher, alinha os teus sonhos. Alinha os teus sonhos. Comece a sonhar com coisas úteis. Como assim, Lorena? Amor, tu tem um filho de 2 anos pra criar, tu tá sonhando em ir pra Maldivas. Não combina. Deixa ele crescer mais um pouquinho, começa a sonhar com coisas pra agora. Deixa eu falar uma coisa sobre isso agora. Não sei porquê, mas vou falar. Eu vivo muito isso, sabe? Eu tenho sonhos, muitos sonhos na minha vida, né? Mas eu tenho época de sonho. Eu sei que os sonhos, eles têm tempo. Certo? Eles têm um tempo. Com um bebê recém-nascido, gente, eu não posso estar sonhando com as Maldivas. Isso vai me causar tormento. Com o bebê pequeno, eu tô sonhando com a Disney. Tô dando um exemplo esdrúxulo, tá? Tô sonhando com a Disney. É mais possível, porque dá pra levar o bebê, dá pra fazer várias coisas com o bebê. Eu tô com o bebê, eu tô na fase do bebê. Uma coisa que a gente, mulher, precisa entender, a gente tem fases, sabe? A mãe do menino de 9 tá numa fase diferente da mãe do menino de 2. Menino de 2, às vezes, ainda caga na fralda. Vocês querem ver como isso é real? No teu grupo de amigas, sai todo mundo com os filhos. Tu vai ver que tu sempre vai ficar cagada, suada, descabelada. E a mãe do menino de 10, de 9, já tá ali no prumo. Claro que existem exceções, mas essa é a regra. Quanto maior a criança, mais independência, menos trabalho, mais eu me arrumo, mais eu fico melhor, mais eu fico... Entendeu? As mães de bebê, gente, são as mulheres cagadas, as mulheres que andam aí suja de leite, tem que estar o tempo todo se preocupando. Então, assim, a gente precisa sonhar de acordo com a nossa fase. Senão a gente fica doida, neurótica, gasta dinheiro com o que não deve, não precisa. Então, vamos lá, vou te dar um exemplo, né? Então, a Alice vai fazer 1 ano e meio. Quero fazer uma viagem internacional com a Alice. Podia ter ido antes? Podia, mas não ia ser legal. Introdução alimentar, intolerância à lactose, cagando podre, vomitando. Pô, viajar, gastar uma grana com uma criança assim, não, fica aqui. Quando ela crescer, a gente vai. Então tem coisa que com um bebê pequeno é ruim. Pode até ir, mas é ruim.
E tem coisa que quando ele tá maior, você tem... É melhor, vai curtir mais. Então a gente começa a sonhar de acordo com a nossa fase. Gente, depois que a gente é mãe, a gente precisa sim priorizar, até para sonhar, os nossos filhos. Eu não tô dizendo que você se anule como mulher. Eu não me anulei como mulher, você não se anulou. A gente não precisa anular, mas a gente precisa aguentar e alinhar as expectativas à fase. Ah, eu tenho um menino de 9. Pô, com uma criança de 9 dá pra ir pra qualquer lugar. Ele já entra em museu, ele já vê exposição. Em alguns lugares ele consegue ver peça, consegue ver balé, consegue ver ópera. Uma criança de 10, é maravilhoso viajar com uma criança de 10. Uma criança de 6 meses, tem lugar que tu nem entra com uma criança de 6 meses. Tem restaurante que nem deixa tu entrar com uma criança de 6 meses pra comer. Então eu preciso entender em que fase eu estou, porque meus filhos não podem estar excluídos dos meus sonhos. Os meus sonhos precisam incluir meus filhos, nem que seja para eu saber com quem eles vão ficar para eu ir realizá-los. Deixar um bebê de 6 é diferente de deixar uma criança de 8 com alguém, para eu viajar, para eu trabalhar, para eu fazer alguma coisa. Então a gente, quando tá ali até 4, 5 anos, tá presa. Gente, um filho é o seguinte: 9 meses grávida, 1 ano gorda, e o resto dos anos, mais 3 ou 4, presa. O que vier é lucro. A gente tá, né? Tá se adaptando ali. Mas essa é a grande verdade. Alice tem 1 ano agora que eu tô conseguindo uma rotina de academia. Por isso que vocês estão me vendo mais magra. Porque agora eu tô malhando e comendo normal. Já pensou se eu tivesse uma neurose, ela com 4 meses eu querendo ter o corpo de quando ela não existia e a rotina... Eu ia ficar louca, me matar. Por isso tem mulher que entra em depressão. Porque não alinha a fase em que ela está, não se prepara para entrar numa fase. Entendeu? Então, a gente precisa disso. Precisa alinhar tudo isso que eu falei, para que as leituras não sejam pesadas, não sejam tediantes. Agrupa livro. Vocês têm lista aqui na internet, vocês têm lista para comprar, vocês têm curso para fazer. Vai agrupando. Para planejar isso, nem que seja no teu bloco de notas. Planeja a rotina de leitura do teu filho. Considera a escola como né, ali o centro da vida de estudo. E o que sobra, você vai agrupando. Também pensando que isso pode te incluir. Porque se teu filho ainda é pequeno e não tem autonomia para leitura, você vai ter que fazer LVA. Entendeu? Então, ficou claro? Vamos às perguntas. Professora, a questão de vilão ser homem ou mulher, quem inventou? Não entendi sua pergunta. O vilão ser homem ou mulher, quem inventou? Seja mais clara. Tem pergunta? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Verdade, meu filho vai fazer 11 em agosto. Muita coisa já alinhou, gente. Adolescente. É companheiro. Se você fez um bom trabalho até os 10, a partir dos 11 você tem um companheiro, uma companheira. Vocês podem ir para algum lugar, visitar uma exposição e dialogar. Nossa, esse é meu sonho. Eu já sonho com a época em que eu vou visitar coisa com a Alice e a gente vai trocar ideia. Eu sonho com esse dia em que... Eu tô numa outra fase, né? Então eu não conheço isso na minha vida. Conheço na vida dos outros. Na minha vida, imagina eu levar a Alice pra assistir a uma ópera e a Alice comentar. Nossa, vai ser muito bom. Vai ser muito gostoso ir pra uma exposição, um museu e olhar ela olhando os quadros e ver a reação dela. Mãe, o que é isso aqui, mãe? Eu vou explicar. Eu sonho com esse dia. Esse dia vai chegar. Então a gente precisa alinhar. Enquanto o dia não chega, o que eu posso fazer? Limpar bem ela, deixar ela bem limpinha, dar banho, dar comida na hora certa, botar pra dormir e fazer aliviar. É isso que eu preciso fazer com ela agora. E esperar essa outra fase chegar. É o que eu posso fazer agora. Entendeu? Ah, a questão da bruxa ser bruxa, isso aí quem tá mudando são os revolucionários, né?
Minha filha de 10 anos tem 2 horários de leitura pela tarde e pela noite, 20 minutos. Esse período é razoável? É, mas podia ser mais. 20 minutos eu acho pouco para 10 anos. A partir dos 8 já aguenta meia hora. Se o livro for interessante, ela vai dobrar esse tempo. Entendeu? Você falava sobre os temas serem os mesmos. Quando isso pode mudar? Gente, um belo dia, não tem uma idade fixa. Um belo dia troca o livro e experimenta se deu certo. Não deu. Ele não gostou. Pronto, volta. Volta ao plano A. Entendeu? Faz aliviar nesses horários ou já lê sozinho? Deixa ler sozinho ou faz misto? Tenho 6 anos que está alfabetizando e não lê ainda. Com 8, 3, terceiro ano que lê, mas fico perto para ver leitura. Sim. 8 e 6 dá para fazer junto, né? A diferença ali de 2 anos dá muito para fazer. Como a de 6 ainda não lê, você pode colocar a de 8 para ler para ela. Ou pode alternar a leitura com a de 8 e ter os momentos ali poucos da de 6. Entendeu? Pode. Filho de 10 anos, estamos indo a Filarmônica uma vez por mês. Ele está amando. Meu sonho de consumo é morar num lugar em que eu tenha como ir toda semana ao teatro, ao museu com o filho meu. Exposição, vida cultural. Porque aí você vai ter uma escola a céu aberto ampla para o seu filho, né? É maravilhoso. Vocês que moram aí em cidades que têm uma vida cultural rica, aproveitem por mim. LVA para recém-nascido, como colocar na rotina da noite? Banho, mamar, leitura e sono. Eu não colocaria à noite para recém-nascido. Recém-nascido é do dia, né? O melhor horário do recém-nascido, na minha opinião, é amanhã, né? É o melhor horário. Você dá o banho da manhã e faz LVA. Com a Alice eu amava, não sei com você, pode ser diferente. À noite, o que eu geralmente fazia com a Alice? Era aquele banho meia luz, massagenzinha. Era muito mais esse momento ali de mamãe ursa do que leitura. Mas nada impede da gente fazer cantiga de roda, outras atividades. Cantiga de roda, né? Muito. A Alice é muito musical também, por isso tenho certeza. Por quê? Porque cantiga de roda desde a barriga, né? Aquele momento ali de relaxamento à noite. 6 horas da tarde, gente, diminui as luzes da casa. Ou troca, tira a luz branca da tua casa, bota tudo amarela e apaga as luzes. Compra um abajur pra sala e deixa o abajur ligado com uma luz amarela. E vai colocando o teu filho para regular a pupila dele pro claro e escuro, para ele entender a hora de... Tá na hora, filho, de ir desacelerando. Olha, uma coisa muito interessante que eu faço com a Alice, ela é super agitada, né? Aí quando dá esse horário de final do dia, às vezes ela gosta muito de ficar com o pai à noite, né? Sempre foi desde bebê. E aí, às vezes eu fico um pouquinho antes, porque eu preciso desse momento com ela. Aí, às vezes eu percebo que ela tá super ofegante ali, né? Super respirando, atenta, né? Em alerta. Aí eu viro pra ela, olha, ela tem pouco tempo de vida. Eu digo pra ela assim: filha, desacelera. Qualquer dia eu vou filmar a Alice respirando fundo. Vamos, tá na hora da gente começar a dormir. Vamos, bebê. Tá na hora. Ó, o cachorro dormiu, o patinho dormiu, a boneca dormiu. Quem tá faltando dormir? Aí. Pois é, então a Alice vai dormir. Vambora. Mamãe tá aqui, vamos. Mamãe vai respirar. É assim. E vai. Gente, diálogo é uma coisa muito poderosa entre mãe e filho. Mas a Lorena não tá entendendo nada. Vai falando, querida, vai falando. Sua função é só falar. O resto não é com você. Vai falando. Então, vai desacelerando o teu filho. Filho, respira. Começa a observar a respiração do teu filho quando tu bota ele pra dormir. Respira, filho. 3 vezes. Vamos. Tá muito agitado. A respiração normalizada é um fator importantíssimo pro sono. Livros rimados até que idade? Até velho, até idoso. Rima? Gente, rima é a vida toda. Mas o livro rimado, poema, toda a infância. Você pode só fazer uma gradação.
Os poemas mais facinhos para criança menor e os poemas que vão tendo um nível de dificuldade maior para as maiores. Mas toda a infância tem que ser regada a poema. Entendeu? Toda a infância tem que ter poema. O curso de Antônio sobre poema, eu acho que tá abrindo muita cabeça de muita gente. Poema, gente, é a educação dos filhos de vocês. Poema tem que estar lá. A educação poética, a educação artística, a educação musical. A rima é sobretudo sobre musicalidade. A leitura de poemas favorece, gente, a aquisição de uma excelente fluência e prosódia. A prosódia é treinada com poema. Entendeu? É muito prejudicial a criança estudar à tarde, 13 às 17, me vejo sem tempo para as atividades extra, leitura inclusive. Olha, prejudicial não é, mas se não houver organização, se torna. Quem estuda tarde precisa de um planejamento maior, não por conta do turno, mas por conta da rotina da sociedade. A rotina das famílias, pode observar, ela favorece muito mais quem estuda pela manhã do que quem estuda pela tarde. Por exemplo, qual é a mãe que você vê que trabalha um turno, que trabalha à tarde? Geralmente a mãe trabalha um turno, bota pela manhã. Trabalha às 8 horas corridas, sai, almoça e vai para casa. Né? Então, assim, estudar à tarde, sim, dá mais trabalho para organizar. Isso é verdade. Isso aí eu não posso negar para vocês. Lorena, você deixará a Alice brincar com lama? Faz bolo de lama? Jamais. Jamais. Eu sei que tem um negócio disso aí na internet, né? É bom criança ir pra lama. Vai lá, bota o teu. O meu não vai. Pra lama, não. Vai não. Vai pegar fungo, vai beber lama, pegar mais verme do que já pega. E qual a vantagem de ter minha filha branquinha na lama? Nenhuma. Vai não. Lorena, meu filho de 5 anos, autista nível 1, muito concreto. Vejo que só entende o enredo se eu simplificar com outras palavras. Quando entende, ama e se empolga com a história. Como melhorar? Segue fazendo isso. Eu conheci mães de autistas, gente, que desenvolveram o hábito de recontar histórias simultaneamente à leitura. Porque mãe é um negócio tão louco que ela consegue fazer coisa que é impossível só por causa do filho dela. O que eu quero dizer com isso? Comprou um livro, percebeu que o enredo tem trechos que não são literais ou que não tem uma linguagem literal, você troca as palavras. Porque você conhece seu filho, sabe o que ele entenderia ou não. Você troca. A mãe, às vezes, é tão macaca velha, tão treinada, que ela não treina isso antes. Ela vai fazendo concomitantemente a leitura. Vai surgindo. Parece assim que baixa um negócio nela. Ela vai trocando, ela vai buscando vocabulário, ela vai. E aí, o filho, às vezes, nem precisa explicação. Só a leitura adaptada que a mãe fez, naturalmente, pro filho, já é suficiente. Vejo, sim, isso acontecer. Certo? Minha filha de 10 anos lê 3 livros ao mesmo tempo. Eu oriento para que ela leia um livro relacionado aos estudos. Sim, fazemos homeschooling. Outro escolhido por ela, que eu já pré-selecionei, um clássico. Excelente acordo. Porque é uma criança que já está treinada para escolher bem, né? Eu não indico você fazer isso com criança que ainda escolhe o Diário de um Banana e As Aventuras de Mike. Mas a criança que já tem um paladar formado, ela sempre vai escolher livros bons. Então aí é muito de boa. E outra, ela se sente no controle, né? Ela é uma criança, daqui a pouco vai ser adolescente. Então isso também já é bom para a independência, autonomia. Tem outras habilidades sendo treinadas aí com essa leitura, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Oh, meu Deus. Então, gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Já são aí quase 1h30 de live. Vou tentar deixar a live salva, mas eu quero dar um aviso. Primeiro, compartilhem essa live nos stories de vocês para que outras mães sejam alcançadas. Segundo, segunda-feira a gente começa a jornada clássica. Vocês já estão inscritos? Quem não está inscrito, digita aqui nos comentários jornada. Vão te enviar um link para você entrar. Fica no grupo do WhatsApp. Eu vou te enviar os links lá.
As aulas não são por aqui, nem pelo YouTube. Nada é aberto. Tudo é fechado, só para quem tá naquele grupo do WhatsApp. Dia 17 eu vou abrir a MBC Mitologia, a aula introdutória de mitologia e depois os 3 livros que a gente tem novos para vocês lerem com os filhos de vocês e entenderem esse mundo mitológico, tá bom? Então, quem ainda não tá inscrito na Jornada Clássica, digita Jornada, que você vai receber por direct o link para se inscrever. Segunda-feira começa a jornada, as primeiras aulas. Segunda e na terça eu venho para cá ao vivo. Na quarta tem outra aula. Quinta eu venho para cá ao vivo. Na sexta tem outra aula. E no domingo a gente tem uma aula ao vivo aqui sobre o que é mito, tá bom? Então eu espero que vocês estejam comigo, mesmo quem já é aluno, esteja comigo, participe da jornada. Né? Sempre você aprende sempre algo novo quando você revê ou quando você vê uma aula, é muito bom, tá? Beleza? E as alunas MBC, gente, lembrando, até o dia 17, a renovação te dá direito a fazer parte da turma Mitologia. Depois do dia 17, a MBC Mitologia vai para o preço normal e você só vai ter acesso pelo mesmo valor da MBC. Por favor, não percam essa janela. Porque eu tenho certeza que na hora em que vocês perceberem a riqueza da MBC Mitologia e saberem que vocês não vão estar, vocês vão me deixar doida no suporte, mas eu não vou abrir. Entendeu? Então, até dia 17, quem é MBC vai ganhar a MBC Mitologia, que não é só 3 livros, um módulo, tem aula introdutória. Vocês vão aprender a técnica, vão aprender a teoria sobre mitologia. Era para todas vocês terem renovado, porque esse valor é metade do valor e vocês vão entrar em mito que eu tenho certeza que vocês não sabem. Vocês pagaram X por um curso de 12 livros de prosa e um livro de mitologia, que é o calcanhar de Aquiles de vocês, vocês não querem pagar a metade do valor, pois vão pagar ele integral depois. Escutem o que eu tô falando. Depois vai ter gente aqui com raiva de mim. Só vai ter 2 trabalhos, ficar com raiva e desficar, porque eu não vou abrir. Dia 17, segunda-feira, é o prazo final para renovação. A Lorena, minha MBC ainda tá no ar. Então, depois você compra pelo valor normal, né? Então, assim, pensem, renovem. Essa é uma oportunidade, 50% de desconto por um curso que é um curso cheio. Não é uma quantidade de livros, é um curso cheio. É um tema que você não domina. Pense sobre isso. Você não domina esse tema. Entendeu? Não é só 3 livros novos. É um tema que você não domina. Você não sabe ler mitologia direito com seu filho. Ou ele lê e você boia. Finge que sabe. Vamos falar a verdade? É isso. Entendeu? Então, MBC, renova. Depois vocês vão pagar o mesmo valor por um curso que poderia ser a metade do preço. É a mesma coisa daqueles livros da Amazon que eu posto aqui, estão R$19,90. 24 horas depois estão 239? Pois é, a mesma coisa. Entendeu? A mesma coisa. Certo, gente? Vou encerrando por aqui. Tenham um excelente sábado. Vou tentar salvar essa live. Compartilhem nas histórias de vocês. Tá bom? Beijo.